Prezados policiais, bombeiros militares e pensionistas, você policial e bombeiro militar da ativa, veterano e as nossas pensionistas. Eu estou fazendo esse vídeo aqui para que nós possamos aqui ter um diálogo a respeito dessas questões que se relacionam ao nosso IPSM, ou seja, uma cobrança chamada indevida com o valor que nós pagamos. Vamos lá, vamos por partes. E aí eu tenho que fazer uma fala diferenciada para os militares da ativa, que a gente tem que chamar a atenção de um detalhe, diferenciado dos militares veteranos e pensionistas. Vamos lá. De fato, o STF ele decidiu, numa ação de repercussão geral, que a alíquota que é descontada de todos nós hoje, seja da ativa, seja veterano e seja pensionista, no importe de 10,5% é inconstitucional. Mas o inconstitucional não está na alíquota de 10,5%, não está na lei federal. A inconstitucionalidade está porque não é uma lei do ente federado, ou seja, uma lei do Estado de Minas Gerais. Porque o que aconteceu? Com a edição da Lei 13.954, revogou-se ou derrogou a Lei 10.366, que é a lei do IPSM. Então a inconstitucionalidade, tomem cuidado, porque a gente tem visto diversos advogados fazendo propagandas de que é ilegal os 10,5%. A ilegalidade dos 10,5% não está na lei, está no fato e pelo fato de que não tem uma lei estadual. Isso tanto é verdade que no estado do Rio Grande do Sul a alíquota varia de 14% a 22%. Dito isso, vamos lá. Quais as circunstâncias que nós temos hoje? Nós que somos veteranos e as pensionistas. Até antes da edição da 13.954, nós pagávamos apenas 8% a título do IPSM e mais nada. Aliás, a pensionista nem isso pagava. A pensionista era zero de contribuição. Com o advento da Lei 13.954, nós todos passamos a pagar 10,5%. A pensionista que pagava nada foi taxada e tributada em 10,5%. Nós, veteranos que pagávamos 8%, fomos a 10,5%. Houve um intervalo que nós passamos para 9,5% e depois 10,5%. Mas em síntese, hoje é 10,5%. Beleza? Beleza. O STF diz que isso é inconstitucional. Mas a inconstitucionalidade, repito, não está no valor. Está porque não tem uma lei no Estado que regulamenta isso. Então, assim, nós temos sido procurados, entra com ação, não entra com ação, o que eu faço? Olha, primeiro o seguinte, todos vocês que são associados da ASPA, os advogados estão à disposição suas para poder manejar essas ações. Aí você deve me perguntar, mas por que a ASPA, que sempre entra com uma ação coletiva, não entrou com uma ação coletiva? Vamos lá, vamos entender o campo político que a gente está discutindo sobre ele. O governo ainda não enviou para a Assembleia um projeto de lei que vai regulamentar ou não esses percentuais da área de saúde que muitos estão acompanhando, que talvez nós tenhamos que pagar ou não. Nós estamos brigando para que não paguemos nada. E aí o que a gente pensa? Olha, se eu entro com uma ação agora, o governo manda uma alíquota de 14%, 15%, ao invés de perder eu vou pagar mais. Então o que a gente orienta? Aqueles que assim desejarem, pura e simplesmente é quem desejar. Eu, por exemplo, só vou entrar com a minha ação depois que o Estado encaminhar para a Assembleia Legislativa, se ele for nos cobrar uma alíquota, e aí eu vou reivindicar esse percentual que nós estamos pagando a mais. Eu não vou entrar hoje, eu vou esperar que o governo deve encaminhar esse projeto de lei esse ano ou ano que vem, que ele tem que regulamentar isso, que está em descoberto. Tá? E aí nós temos 5 anos para reclamar isso. Muitos já estão entrando agora, não é problema nenhum. Tá? A outra questão, e aí nós temos que tomar cuidado, principalmente, agora minha fala para você, se você é um militar da ativa. Como nem todo mundo conhece do nosso sistema de proteção social, veja bem, antes da entrada em vigor da Lei 13.954, essa fala é única e exclusivamente para você da ativa, seja da PM ou do bombeiro. Você tinha um desconto relativo ao IPSM de 8% e vinha um desconto de 3,5% a título de fundo de aposentadoria. A partir da edição da Lei 13.954, o que aconteceu? Tiraram aquele desconto, pode olhar no seu contra-cheque, não tem mais aquele desconto relativo a fundo de aposentadoria, mas ele aumentou para 10,5% hoje. Então você da ativa também pode entrar com essa ação, aí que eu chamo a atenção, a decisão é sua.
Se for pela decisão única e exclusiva do STF, pode. Por quê? A alíquota é 8%. Por quê? Quando ele torna inconstitucional essa alíquota da lei federal, ele valida a lei 10.366, que é a lei antiga do IPSM. Aí é que tem um problema, que você tem que assumir o risco e conversar com o seu advogado. Digamos que você pleiteie, você da ativa pleiteie pagar 8%. E o Estado, nas contrarrazões dele, ele diga o seguinte: ok, só que é o seguinte, ele vai ter que me pagar os 3,5% que eu não cobro desde 2019. Porque ele deixou de tirar do seu contra-cheque 3,5% do seu salário. Se você reivindica agora, ao invés de pagar 10,5% para 8%, eu estou falando de risco. O processo judiciário, ele é dialético. Tem a tese, tem a antítese e tem a síntese. A síntese é a sentença judicial. Então, se você é da ativa, pense duas vezes. Mas se você quer entrar com ação, é um direito seu. Procure os advogados, você como sócio da ASPA, procure os advogados. Se você não quiser entrar agora, quiser esperar que o Estado regulamente esses percentuais, eu não tenho dúvida que você poderá entrar com essa ação requerendo esse valor que foi pago indevidamente. Porque aí já terá regularizado a nossa situação em definitivo. Então, para você pensionista que deseja entrar com a ação, procure um advogado. Você pagava 0, está pagando 10,5%, e a lei diz que a lei estadual é que deve regulamentar. Como não tem lei estadual, não tenha dúvida que você pode entrar com essa ação. Para você veterano, o princípio é o mesmo. O que pode ocorrer? Veja bem, você vai entrar com uma ação hoje, o juiz vai deferir ou não, porque é cabeça de juiz, né? Ele pode ou não deferir, você tem direito a receber aquilo que foi pago indevidamente, cessar o desconto de 10,5% para 8%, mas digamos que amanhã, daqui 6 meses, o governo vai encaminhar esse projeto para a Assembleia. Então, se você ajuizar essa ação, peça ao seu advogado para peticionar o seguinte: olha, que seja cessado o desconto até que, e se, eventualmente, uma nova lei sobrevier. Porque se você não fizer esse pedido, qual é o risco? Essa ação sua vai continuar tramitando. Ela vai continuar. Entra uma lei daqui a pouco, com outros valores, você vai continuar não pagando, e aí vem esse reflexo que aconteceu agora desses que entraram com a ação contra o IPSM, tem 10, 12 anos. Então, assim, você quer entrar com a ação, a ASPA tem advogado à sua disposição. Você da ativa, reflita. É um direito indisponível, é seu. Mas pense nesse risco que você corre, que na hora que você reclamar, deixar, ao invés de pagar 10,5% pedindo para pagar 8%, ele pode entrar com uma ação de reconvenção contra você e te cobrar os 3,5% que os da ativa já não pagam desde janeiro de 2020. Então você tem que avaliar. Ele pode entrar com essa ação? Pode não entrar? Pode não entrar. Então é só a gente estar antenado para possibilidades de que o Estado recorra, enfim, é risco. Para os militares da reserva. Por que nós não entramos com uma ação coletiva como sempre fizemos? Exatamente, porque há um conflito hoje entre o que paga o militar da ativa, que não paga mais fundo de aposentadoria, e o que paga o militar da reserva. Se a ASPA entra com uma ação coletiva, para beneficiar um, ela prejudica o outro. Então essas ações são ações individuais. Agora, depois que sobrevier uma nova lei, nós vamos conhecer o teor da lei, aí sim, provavelmente, nós, da associação, ajuizemos uma ação coletiva. Então, eu só estou fazendo esse vídeo para dizer que não é simplesmente chamar você, vem e entra com a ação. Isso é muito fácil, o senhor coloca aqui no site, viraliza, você entra com a ação. Então, eu estou dialogando para que haja uma reflexão, porque tem uma diferença muito clara entre os militares da ativa, os veteranos e as pensionistas. Então, você da ativa, toma cuidado. Converse com o seu advogado, porque nem todo mundo que milita na área previdenciária, que não é ligado à categoria do militar, não conhece. Ele não sabe que você pagava um fundo de aposentadoria. Ele vai entrar, você vai deixar de pagar 10,5%, vai pagar 8%. Mas a hora que o Estado for contestar a sua ação, ele diz: olha, ele está pagando menos, mas eu dei para ele um desconto de 3,5% que ele pagava fundo de... Com base em quê? Nesta mesma lei 13.954. Aí qualquer coisa nós estamos à disposição. Nós já estamos orientando os nossos advogados nesse sentido. Então você, sócio da ASPA, da ativa, veterano ou pensionista,
Quando for conversar com os nossos advogados, eles vão lhe esclarecer essas questões. Eu, se pudesse orientar, eu diria, vamos entrar com a ação sim, mas espera resolver o problema dentro do Estado, quando o governo vai enviar um outro projeto de lei, nós vamos estar sabendo de questões fáticas, quanto que ele vai cobrar, se vai cobrar, como não vai cobrar. Nós não vamos ficar no limbo. E aí nós temos 5 anos para poder reclamar esse direito. E o ano que vem, por certo, no máximo, na hora que passar esse processo todo até o ano que vem, o governo não vai deixar a descoberto essa questão que a União já disse que é inconstitucional ficar descontando a alíquota por ela proposto, né? Mas a base é a lei federal. Então fica só essa dica e quer procurar os advogados à sua disposição. Quer conversar comigo, está à disposição, com o Bahia a gente consegue esclarecer, a ASPA está sempre de portas abertas para poder melhor esclarecer a você. Muito obrigado pela atenção. Fica um videozinho meio confuso, meio, digamos assim, complexo, porque a matéria é complexa, nós estamos à sua disposição. Obrigado.